um pouco mais. Receba mais do nosso amor, mais um pouco mais, Jesus. Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma quinta-feira abençoada, transmitindo o nosso culto da primeira igreja wesleyana de Cataguás, aqui a central. Nós estamos aqui para anunciar que nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de angústia, nesse tempo de medo, existe a salvação, a cura, aquele que traz a paz. Nós estamos aqui nessa quinta-feira para declarar que Ele é bom. Amém? E por isso, abra sua Bíblia aí na sua casa. Amém? Abra sua Bíblia aí. No Salmo de número 136, no versículo 1. Muita gente já conhece essa palavra, amém? Não sei se já estavam até ansiosos aí, porque a gente estava aí demorando um pouco para começar, mas glória a Deus, estamos aqui já. Abra sua Bíblia no Salmo 136, versículo 1. Esse texto ali tem duas verdades muito fortes, mas eu queria deixar uma muito clara para você aqui, que talvez nesse tempo o mundo tem tentado tirar isso da sua mente, o diabo tem tentado confundir a sua mente, mas existe uma verdade nesse texto, que você e eu precisamos acreditar, confiar, e ela está aqui no Salmo 136, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como eu falei, existem duas verdades nesse texto. A primeira, que eu vou falar depois, mas a segunda que eu já quero te falar, que a misericórdia dele dura para sempre. Essa é a segunda verdade que tem nesse versículo. Mas a primeira é que Ele é bom. Meu amado, não deixe que no meio desse tempo o diabo tire isso da sua mente. Não deixe que ninguém venha falar que o Deus Todo-Poderoso, Ele não é bom, que Ele não sabe o que faz. Mas talvez muitas pessoas vão perguntar: por que a morte? Por que a guerra? Por que essa pandemia? Meu irmão, tenha convicção que o Senhor, o Criador, o Salvador, Ele é bom. Não deixe que nada mude isso. Nada mude isso da sua mente. Tenha a mente renovada, tenha a mente transformada, sabendo que o Senhor, o seu Deus, Ele é bom, Ele governa com justiça, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida. Esse é o nosso Senhor e Ele é bom, amém? Vamos orar para que esse espírito de medo, esse espírito de confusão saia de qualquer mente que esteja tentando aprisionar nisso, que cadeias sejam quebradas, grilhões sejam rompidos, em nome de Jesus, que a gente declare que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é bom e é um Rei que governa com justiça e bondade, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, o nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura por toda a eternidade, Pai. Nós estamos aqui declarando, Senhor, que não há outro igual a Ti, no céu, na terra, Senhor, e debaixo da terra. Senhor, o Senhor é aquele que firmou
as águas, aquele que separou as terras das águas, Deus, aquele que controla os astros, uma palavra sua e tudo se faz. Da mesma maneira, uma palavra sua e tudo se desfaz. Mas o Senhor é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, assim como diz o apóstolo Paulo. E nós também declaramos, Deus, que a tua vontade para a nossa vida, a tua vontade para a nossa geração, a tua vontade para essa cidade, para esse país, para essa nação, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós viveremos a tua vontade, Deus, independentemente das crises da terra. O céu não se abalou nenhum instante. Da mesma maneira que os anjos te adoram, nós continuaremos te adorando, declarando que o Senhor é santo, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para te adorar, Senhor, foi que nós fomos criados. Para te adorar que nós nascemos, Deus, em espírito e em verdade. Nós declararemos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Receba do nosso amor, Jesus. Receba do nosso amor, Jesus. Tu és bom, te louvamos, ó Rei dos reis. E em ti não há variação. Tu és bom a todo tempo. Receba mais do nosso amor, Jesus. Receba o amor da tua igreja. Receba o amor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita
estou sem ti. Tu és a fonte de tudo, Jesus. Tu és a fonte de tudo. Sacia nossa sede, Pai. Tu és a fonte do amor. Fonte de águas vivas, jorram do teu Tu trono. és a fonte de alegria. Nos traz paz, De alegria. a paz que excede todo entendimento. Oh, oh, oh. Inunda nossa casa com teu amor. Que traz salvação. Inunda nossa casa com teu amor. Que nos atrai ao teu amor. Nós damos liberdade Em nossos corações. Nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Cura as feridas da alma. Jesus, Cura todo medo. Jesus. E cura toda ferida. Jesus, Jesus. E cura todo medo. Jesus, Eu nada sou sem ti. Jesus, não somos nada sem teu amor, sem tua graça sobre nós. Não somos nada, não somos nada. Então inunda o nosso lar, maravilhosa Inu- graça. inunda a nossa família com tua alegria, com tua paz. Jesus, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Aleluia. Amém. Santo tu és, Pai. Santo, Santo. Tu és o nome, Senhor. Nome sobre todo nome. Jesus, seu nome é poderoso. Nos entregamos mais uma vez ao teu amor. Reconhecemos a tua santidade. Por isso nós nos entregamos mais uma vez. E mais uma vez, e mais uma vez, e para sempre somos teus. Em teus braços eu vou me entregar. Todos os meus eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome Que salva, Jesus. Declaramos o seu nome sobre nossa casa,
sobre este tempo de angústia. Nós declaramos o nome que está sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva Neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. o som do céu, vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome, Que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. nome de Jesus, nome de Jesus. Declara esse nome, o nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus. E nada persiste ao teu nome. Nada nem ninguém Nada é arrebata tão a glória, grande. Pai. Nada é tão grande. Nada é tão lindo. Jesus, nada é tão grande. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado é teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Estamos aqui para te adorar, Pai. Aleluia, Senhor. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em espírito e em verdade, louve e adore o nome do Senhor, queridos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus,
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. A gente vai para um momento hoje que também é muito importante. É o momento da gente continuar adorando e cultuando ao nosso Deus. E para a gente continuar esse momento de adoração e de reverência e de culto ao nosso Senhor, o nosso Rei, como a gente já acabou de louvar, para te adorar, que a gente nasceu para servir também. Nós somos chamados. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 19. Abacuque 3, 19. Talvez você achou que eu ia ler o 17, mas eu vou ler o 19. Amém? Abacuque 3, 19. Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Esse momento é um momento de culto e adoração da oferta. Aí embaixo já deve estar passando para você do vídeo aí como você ofertar, a conta, a agência para você fazer o depósito, né? Já está aí no vídeo para você fazer esse momento de adoração.
Mas o que a palavra diz, talvez você, eu, num momento como esse, a gente tende a achar que o nosso emprego é a nossa fortaleza, que o nosso dinheiro é a nossa fortaleza, de onde vem o nosso sustento é a nossa fortaleza. Realmente, de onde vem o seu sustento é a sua fortaleza. Mas deixa eu te falar, ele não vem do seu emprego. Aleluia. Ele vem do dono da prata e do ouro, aquele que todas as coisas foram feitas através dele e por ele, para a honra e glória do nome dele. A palavra diz, Abacuque 3,19, que ele é o Deus da nossa fortaleza, e ele faz andar com velocidade, assim como as corças nas alturas. Aqui está falando desse texto de Abacuque. A corça, geralmente ela é presa. Talvez você se vê como uma presa hoje. Mas a palavra do Senhor diz que ele faz a corça andar com velocidade. Mas não só com velocidade, também em lugares altos. Já viu alguém subir o Monte Everest com velocidade? Isso é loucura, né? Mas é o que Deus faz. Ele é o nosso sustento. Não fique imaginando de onde vai vir. Ele é o seu sustento. Ele te faz andar com velocidade. Ele vai te levar a lugares mais altos que você nunca imaginou. Mas tenha a convicção, a ciência que Ele é a sua fortaleza. Então eu te convido nesse momento a ofertar e depositar a sua fortaleza no Senhor, porque a casa dele não para. Como vocês podem ver, temos pessoas louvando, pessoas ministrando, pessoas da mídia, que está todo mundo trabalhando para que você possa ser alimentado. A casa do Senhor, ela precisa ser mantida. Então a gente tem que continuar com a nossa fidelidade, crendo que a nossa fortaleza não vem dos nossos empregos, mas vem do dono de toda a terra. Amém? Então eu te convido a continuar com a sua fidelidade. Seja fiel, entregue para o Senhor aquilo que Ele te deu. Na verdade, devolva aquilo que te proporcionou a você, amém? Vamos orar pelas ofertas? Senhor meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada ofertante, por cada dizimista da tua casa, Deus. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que entendem que o Senhor é a fortaleza, que a provisão, ele não vem do emprego, não vem de outro lugar a não ser do céu. Uma palavra sua e tudo muda. Assim como a corça que o Senhor leva às alturas com velocidade, Deus, nos leva a lugares altos também nesse momento, Deus. Às vezes, como momentos de crise, momentos de desespero, o Senhor faz com que a corça, aquela presa sendo caçada, chegue a lugares altos. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Não é momento de fugir da pandemia, mas é momento de subir no alto do santo monte contigo, Pai. Então Deus nos leva para lá. O Senhor, nós queremos provar da tua fortaleza, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, aquele que provê. E se porventura passarmos pelo deserto, Senhor, nós queremos provar da água que brota da rocha, da coluna de fogo que protege do frio, da nuvem que protege do sol, do maná que cai do céu, Deus. O deserto é lugar de provisão e não de morte. Nós declaramos, Deus, que se passarmos pelo deserto, que seja para provar da tua provisão, do teu maná, em nome de Jesus. Abençoa cada filho, cada servo que continua ofertando na tua casa. Enche os celeiros deles. Assim também adorna a tua noiva nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém e amém. Vou passar a palavra para a pregadora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes diante da oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. E eu creio que aí no conforto do seu lar, você vai escutar algo de Deus para a sua vida. Se você achou que foi coincidência você estar agora sintonizado conosco nas redes sociais, ou talvez no rádio, onde você estiver, eu quero dizer para você que Deus tem algo para você nessa noite. Nós somos sustentados, assim como os meninos louvaram, assim como Lucas disse, pelo Senhor. Querido, a sua confiança, ela precisa estar em Deus. Se nós nos desesperarmos nesse momento,
nós demonstramos que não confiamos no nosso Deus. Eu creio que você que está me ouvindo e eu sabemos a quem entregamos a vida um dia. E se conhecemos a verdade, ela nos libertou e nos fez nova criatura. E nessa noite eu quero falar com você aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração de forma tremenda e poderosa. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Se você tiver como abrir aí na sua casa, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluias! Eu sei que você pode glorificar a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos saber. Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, ele afirma, sabemos, porque essa certeza, ela precisa estar convicta no nosso coração. Essa certeza, ela precisa estar transbordante nas nossas atitudes, porque nós sabemos que nada acontece por acaso. Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, a sua vontade, a palavra do Senhor diz que é perfeita, boa e agradável. Então, quando Paulo vai dizer sobre isso, ele diz que tudo isso que está à nossa volta coopera para o nosso bem. Por que coopera? Porque diz que aqueles que amam a Deus entendem que Ele é perfeito e tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Eu quero te dizer nessa noite, você que está me ouvindo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para trazer algo de Deus para a sua vida. E nós confiamos naquilo que pregamos. Porque um dia largamos uma vida que era completamente avesso de tudo que nós vivemos hoje. E hoje desfrutamos de algo que fomos chamados, porque sabemos que tudo na nossa vida tem um propósito. Você não foi criado por coincidência, você não foi acidente de percurso, você tem um propósito. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Você precisa saber disso. Há um propósito para tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Deus não perdeu o controle. Deus, Ele é soberano, nada foge das mãos dEle. Ele é protetor, Ele é zeloso com os seus filhos. E nós que temos a plena confiança nele, sabemos que Ele é um Pai que nos protegerá e que não nos deixará faltar nada. Querido, você precisa ter essa certeza nessa noite. Nós precisamos adentrar aos santos dos santos e dali nunca mais sair, porque confiamos em Deus. E falando sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Quem Deus é para você, querido? Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós, quando viemos aqui para louvar, pregar a palavra ou testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós não estamos brincando. Conhecemos Deus. Ouvimos a voz dEle. Identificamos Ele. Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu quero dizer para você que nós precisamos conhecer Deus. Porque se nós não conhecermos Deus, nós vamos estar desesperados nesse momento. Nós vamos estar como pessoas perdidas, sem rumo, como a Bíblia vai dizer, uma palha, que o vento leva para onde quer. Nós não somos assim. Nós precisamos ter a convicção que Deus está em nós, Ele age através de nós e que todas as coisas vão cooperar para isso. E Jeremias, ele vai dizer isso para nós. Quando você vê lá na palavra do Senhor, no capítulo 32 de Jeremias, no versículo 27, olha o que vai estar escrito lá. A partir do 26 diz assim: então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, querido, é a palavra do Senhor que vai de encontro a você nessa noite. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? É isso que Deus está te perguntando nessa noite. Você acha que existe algo difícil para Ele? Querido, nós confiamos, sabemos que as mãos do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. Não há nada que Ele não possa fazer. Mas você só vai acreditar nisso se você conhecê-lo.
Você só vai confiar se você conhecê-lo. Eu costumo dizer para os meus adolescentes que só se confia em quem conhece. Não se confia nada a quem não conhece. E você só confiará nesse Deus que eu estou dizendo para você nessa noite. Talvez você está dizendo assim, irmã Ludmila, eu não conheço esse Deus da forma que você está dizendo, mas eu quero te apresentar Ele nessa noite. Eu quero dizer que Ele mudou a minha história e Ele também quer mudar a sua. Ele transformou os meus caminhos, Ele mudou as minhas convicções e Ele me fez uma nova criatura. E eu creio que é isso que Ele quer fazer também na sua vida. É por isso que você está aí, sentado ouvindo, porque se dependesse de você estar aqui, talvez agora você não estaria. E há um propósito, por isso eu estou aqui, transmitindo essa mensagem ao seu coração. E quando a palavra do Senhor afirma isso, que não há nada que Ele não possa fazer, Jó entende isso. E quando Jó entende isso, ele traz algo revelador para nós. Olha o que ele vai dizer lá no capítulo 42. Você vai acompanhar comigo no capítulo 42 de Jó, no versículo 2. Olha o que ele vai dizer. Bem sei que tu podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe por que Jó afirma isso? Porque Jó caminhou com Deus. Jó, ele não só ouviu falar de Deus, ele começou uma vida com Deus. E é isso que eu quero propor para você nessa noite. Uma caminhada com Jesus. Pegue na mão desse Deus que tem prazer em nos ajudar, em se manifestar na nossa vida. E continue com Ele. A caminhada, ela não será fácil, mas valerá a pena. Porque nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos bem saber que nenhum dos planos do Senhor é frustrado, porque Ele é Deus. Não há nada difícil para Ele. Lembra? E aí eu quero agora voltar no livro de Jeremias. Em cima de tudo que nós estamos falando, eu quero que você não se esqueça que nós estamos falando sobre propósito. E lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, olha o que eu trago para você nessa noite na palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Aleluias! Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Querido, olha o que diz a palavra do Senhor. Serei achado por vocês, diz o Senhor. E farei com que mude a sorte de vocês. Eu vim trazer uma boa notícia para você. Quem sabe do que te reserva o dia de amanhã é o Senhor. Querido, os noticiários não podem predizer isso. Eles podem talvez trazer alguma opinião, mas quem sabe verdadeiramente o que tem preparado para o seu dia de amanhã é o Senhor. E é isso que você precisa crer nessa noite. É isso que precisa estar ardendo no seu coração. Quem decide a minha vida não são homens, é o Senhor. Querido, talvez você que está aí me ouvindo nessa noite recebeu uma notícia de que a sua carteira teve baixa. Você já a partir de agora já não tem mais emprego. Mas eu quero dizer para você, quem sabe é o Senhor. E por isso você precisa se alegrar nessa noite. Porque Ele diz que os pensamentos que Ele tem para você são bons. E Ele deseja dar para você futuro, esperança. E Ele diz assim, olha, agora é algo muito precioso. Invoca a mim. Fala comigo. Você está passando por um momento difícil? Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas eu sei que Deus, Ele deseja te ajudar. Eu sei que Deus, Ele deseja agora entrar na sua história e te apresentar um futuro diferente. Eu sei que todas as coisas cooperam. Querido, há um propósito para tudo isso que nós estamos vivendo. Há uma plena convicção no meu coração, por isso eu falo. Eu creio. Paulo vai dizer que ele crê, por isso ele fala. Eu creio, por isso falo. Porque eu sei que tudo isso que está acontecendo à nossa volta tem propósito. Deus não está alienado, Ele não perdeu o controle. Ele sabe do que você precisa. Pai de família, eu quero dizer para você, o Senhor diz assim, invoca a mim.
Olha o que ele está dizendo. Aproxima de mim, mas em oração. E aí ele diz para você, e você vai me encontrar, sabe por quê? Porque eu vou me deixar ser encontrado. Louvado seja Deus. Você vai buscar e ele vai deixar ser encontrado por você, querido. E é noite de transformação, é noite de mudança, é noite que o Senhor vai estabelecer um reino que você nunca ouviu falar, mas que agora vai estar dentro da sua casa. Sabe esse filho seu problemático? Eu quero dizer e te dar uma boa notícia. Há um futuro preparado para ele. Há algo de Deus, nas mãos de Deus, para entregar para a sua família nessa noite. E você precisa conhecer esse Deus. É esse Deus que eu quero apresentar para você. Um Deus que muda história. E em cima disso tudo, eu quero ainda trazer para você algo que Deus ministrou no meu coração. E Deus tem falado, sabe, querido, nós não paramos, assim como o Lucas disse, nós estamos aí a pleno vapor, porque acreditamos, não paramos, daqui a pouco nossas atividades elas vão voltar, e Deus nos agregará muitas pessoas, nós temos um projeto, nós acreditamos na Compaixão 4000, e nós cremos na visão que Deus deu para essa igreja. E nós sabemos que Ele tem nos conduzido em todas as coisas. E diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 37:5. Agora eu quero falar com você que é sonhador. Eu te apresentei um Deus que tem controle sobre todas as coisas, que diz que se você invocar, você vai encontrá-lo. Agora você que está aí vivendo um dia difícil, eu quero dizer para você, não deixa de sonhar não. Acredita, porque Deus é contigo, querido. Um dia, um homem sonhou. E a Bíblia diz que porque ele sonhou, ele foi odiado pelos seus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Não compartilhe seus sonhos com qualquer um, não. Tem gente que vai te odiar porque você sonha. Tem gente que vai te odiar porque você quer alcançar lugares mais altos. Tem gente que vai te odiar porque você vai ser alguém que vai ser referência. E a palavra do Senhor diz que José passou por isso. E sabe quem o odiou? Foi os seus irmãos. Não foi seu vizinho, não foi seu colega de trabalho, foi os seus irmãos. Diz assim o texto: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos e por isso os odiaram. Ainda mais, porque José já era odiado porque era o filho preferido. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Deus que deu o sonho a José, Ele está aqui nessa noite. O Deus que chamou José para um propósito tremendo, quer falar com você nessa noite. O Deus que se manifestou através de uma revelação em sonho para José é o mesmo. E Ele deseja transformar os seus sonhos. Sabe aquele sonho que você já até engavetou? O Senhor te convida a tirar ele nessa noite. Sabe aquele sonho que alguém disse para você, isso não dá certo não. O Senhor diz, dá certo sim. Sabe aquela ajuda que você precisa? O Senhor vai te dar, querido. Creia nisso, eu creio nisso. Porque eu tenho vivido maravilhas na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor que por causa desses sonhos, José, ele foi lançado numa cisterna. Talvez você que não conheça essa história, você vai conhecê-la a partir do livro de Gênesis, no capítulo 37. O nosso tempo é pouco e eu preciso falar aquilo que realmente o Espírito deseja falar ao seu coração, mas vai lá. Lê e você vai ser transbordantemente abençoado. A Bíblia diz que por causa dos seus sonhos, José foi lançado num poço, mas não é qualquer poço. Foi num poço vazio e no deserto. Talvez você esteja no deserto nessa noite. Mas bem disse o Lucas aqui sobre a provisão de um Deus quando o seu povo está no deserto. Porque naquele deserto, o povo viu maravilhas. Naquele deserto, os sapatos não gastavam. As roupas não se acabavam. A provisão era diária. O nosso alimento, querido, é o pão do céu. E Deus está te dando nessa noite um pão do céu. Talvez você está aí num deserto difícil, mas eu tenho uma boa notícia para você. O Deus que talvez te permitiu estar nesse deserto, porque Ele está te provando nessa noite, Ele agora te toma pela mão.
O Deus que te permitiu passar por esses dias áridos, difíceis, onde num poço fundo, o único recurso que você tem é olhar para cima. Querido, talvez você chegou nesse poço porque você não conseguia olhar para cima, olhar para os céus e acreditar que o seu socorro pudesse vir dele. Mas eu quero te dizer nessa noite, talvez te odiaram, talvez te lançaram com palavras dentro de um poço, ou até com atitudes. Mas o Senhor diz assim, olha para cima, o seu recurso agora é olhar para cima. Não olhe para os lados, não olhe para a sequidão do deserto, olhe para aquilo que eu posso fazer na sua vida. As circunstâncias, elas não favorecem, mas nós cremos em Deus. Por quê? Porque confiamos. E por que confiamos? Porque o conhecemos. E você precisa conhecer esse Deus também. Mas a palavra do Senhor diz que como esse homem estava dentro de um poço, sem água, em completa sequidão, a palavra ela me aponta alguém que passou por uma dificuldade também, estava com falta de água num deserto, passando por um momento difícil, mas o Senhor veio em socorro a ela. Diz a palavra do Senhor, eu quero que você acompanhe comigo, em Gênesis 21. Nós vamos discorrer por toda a Bíblia, porque Deus quer falar ao seu coração. Em Gênesis 21, a partir do versículo 15, olha o que diz a palavra do Senhor. Está aí na sua casa, talvez você nunca tenha lido esse texto. Talvez ele está até empoeirado, mas você vai limpar a poeira dele agora e vai ler ele comigo. Olha o que diz aí. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, ou seja, o filho dela. E afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouvia a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí aonde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Agar estava vivendo um momento difícil e ela se entristeceu e talvez por algum momento se amargurou. Mas a Bíblia me diz que Deus ouviu a oração do menino. O menino não falou nada. O menino ele estava sentado, a sua mãe de frente a ele, para ver o que ia acontecer com seu filho, porque ela não queria ver ele morrer. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que Deus ouviu a oração desse menino. Querido, eu quero dizer para você, o que nós precisamos aprender com isso? Muitas das coisas que nós precisamos não vai nem sair pelas nossas bocas, mas o Senhor que sonda o coração já sabe o que você precisa. Talvez você está aí com o coração angustiado. Talvez você está aí com um nó na garganta, com um problema que ninguém pode resolver, mas eu quero dizer para você, olha, o Deus que me libertou e que está te libertando nessa hora, Ele ouviu a sua oração, Ele viu a sua tristeza, Ele sabe do que está na sua garganta aí. E por isso a Bíblia diz que a água veio, houve provisão. Maravilhoso é ver, querido, olha o que diz aqui. Deus estava com aquele menino. E no versículo 19 está escrito, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Aleluias. Esse é o Deus da provisão, querido. Mas por quê? Porque Ele está conosco. Ele estava com o menino, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com o Marco que está aqui nos auxiliando, Ele está conosco. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele é Deus que habita dentro de nós. E nós precisamos ter essa certeza, querido. Porque senão nós vamos ficar malucos nesse tempo. E precisamos estar serenos, sabendo em quem confiamos, a quem entregamos a nossa vida.
Se dizemos que temos fé, é hora de colocá-la em prática, exercer a nossa fé. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Querido, você precisa se levantar. A atitude é: levante-se, não tenha medo. Eu trouxe uma boa notícia para você nessa noite. Você que está talvez no deserto ou dentro de um poço, a água de Deus para você jorrar na sua vida. Uma água que não se esgota, não se acaba. Louvado seja Deus. José passou por isso. José, ele foi ouvido por Deus. E diz a palavra do Senhor que talvez para muitos que estavam ali vendo a situação de José, talvez parecia até o fim. Sabe por quê? Porque os seus irmãos venderam ele, e depois que venderam, sabe o que eles fizeram? Olha o que diz a palavra lá no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 31. Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com esse recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho. Muita gente está olhando para a sua vida e achando que agora é o fim. Muita gente está olhando e falando assim: agora eu quero ver o que ele vai fazer. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Não é o fim. Louvado seja Deus. Não é o fim, querido, porque eles acharam que José tinha morrido. Mas a Bíblia diz que José já estava lá na casa de Potifar. Lá sendo cuidado. E lá encontrando favor diante de Deus. Olha que maravilha isso. Muitas pessoas, escuta o que eu estou te falando, que não acreditaram que você chegaria em alguns lugares, elas verão nesse tempo. Porque não será um tempo em que favorecerá você. Mas o que eles não sabem é que Deus é com você, assim como era com José. Porque a palavra do Senhor diz que ele era com José. É assim que está escrito. Lá no capítulo 37, no versículo 12, olha o que diz aqui, olha. Que os irmãos dele, tramando contra ele, que após estar ali cuidando, apacentando os rebanhos do pai, não podiam nem imaginar o que ia acontecer com José. Talvez algumas pessoas planejaram algumas coisas contra você. E eles chegaram a dizer: lá vem aquele sonhador. Talvez você que está aí sonhando em meio a esse tempo, as pessoas dizendo assim: agora eu quero ver o que vai ser dele. Lá vem o sonhador, mas Deus vai te honrar. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Mas eu quero continuar nesse texto porque ainda há algo de Deus para a sua vida. Diz a palavra do Senhor que diante desse tempo aqui, José ele foi lançado na prisão. Mas antes disso, a mulher de Potifar olhou para José. A Bíblia diz que José era um homem bonito, que era de boa aparência. Ele tinha um belo porte. Eu não sei para você um conceito de alguém bonito, mas é essa pessoa aí. Então eu quero dizer para você que a mulher de Potifar, ela deseja José. Mas a Bíblia diz que José conhecia Deus. José tinha temor de Deus. E por isso ele foge da mulher de Potifar. Talvez você caiu num laço desse. Você não conseguiu fugir. Mas José conseguiu, porque ele tem temor de Deus. E ele diz assim: como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecar contra Deus? Por isso eu disse que é necessário nós conhecermos Deus. Porque quando conhecemos Deus, temos temor de pecar contra Ele. E fugimos daquilo que é mal, daquilo que nos parece mal. Mas ainda assim, a Bíblia diz que por causa dessa injustiça, José foi lançado na prisão. Ah, querido, talvez eu estou falando para muita gente que está atrás das grades nessa noite. Pessoas que estão aprisionadas nessa noite, injustamente. Mas a palavra do Senhor, ela é perfeita. Há um propósito para todas as coisas, nós cremos nisso, amém? E por isso a Bíblia também nos mostra algo tremendo. De alguém
que também passou por essa situação, que foi injustamente lançado na prisão. E diz a palavra do Senhor que em Atos 16, no versículo 22, está escrito. Atos 16, no versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Então a multidão se levantou unida contra Paulo e Silas, e todo o magistrado, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que eu aprendo com isso? Que nós, mesmo aprisionados injustamente, nós não podemos parar de louvar. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos perder a nossa fé. O momento que estamos vivendo, querido, nós não podemos perder a nossa fé. E a Bíblia diz, isso não é história minha, isso é a palavra de Deus que diz, que de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão. E todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Tem muita gente que está perto de você nessa situação que vai ser liberto também dessa prisão. Tinha gente que estava aqui nessa prisão e que não conhecia Paulo e Silas, mas havia um propósito. A família daquele carcereiro precisava ser salva. Você está entendendo? Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está querendo falar para você nessa noite. Que nós, que somos filhos, seremos usados com propósito para alcançar vidas. Vidas é o propósito de Deus. E nós somos aperfeiçoados nesse processo, querido. Paulo e Silas foram lançados dentro da prisão, assim como José também. Mas eles encontraram favor diante de Deus, porque eles andavam com Deus, porque eles conheciam Deus, porque se relacionavam com Deus, confiavam em Deus. Meu amado, você tem deixado de viver coisas grandes porque não está confiando. Lembra quando eu disse que a gente precisa orar? E que o Senhor diz que quando orarmos, nos apresentarmos a Ele em oração, Ele ouvirá? A Bíblia diz que o Senhor ouviu essa oração e esse louvor de Paulo e Silas. Querido, não é hora de abaixar a cabeça. É hora de louvar. É hora de adorar. Não podemos parar. Nós precisamos prosseguir. As pessoas ainda precisam, muitas pessoas precisam de Jesus. Nós somos aqueles que o Senhor enviará. E às vezes passaremos por momentos difíceis para que as pessoas vejam e sejam alcançadas através da nossa vida. Querido, isso é propósito, isso é processo na sua vida. Você precisa entender isso. É o Senhor querendo falar com você nessa noite. O seu vizinho, ele é cristão? Ele conhece Jesus? Quem Deus vai usar para falar com ele? A vida de quem ele vai ver para poder alcançar a vida dele, a salvação? É a sua, querido. A sua família, olha aí a sua volta. Quantos tem Cristo? Quantos conhecem a verdade? Quantos foram alcançados pela salvação? É você, querido, que está dentro dessa prisão, é que vai orar, é que vai louvar, e o terremoto vai acontecer, e a sua família será alcançada, assim como a Bíblia diz que todos aqueles presos foram alcançados. Havia uma família que precisava de libertação, de salvação. Eu olho Deus trabalhando e eu fico maravilhada com a perfeição que Deus faz as coisas. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você que Ele tem sonhos para você, que Ele tem propósito na sua vida, de que tudo isso que você está passando é um processo. E esse processo, ele vai te refinar assim como o fogo refina o ouro. O que, na verdade, Deus está querendo fazer é que você seja igual a Ele.
Ele quer se aperfeiçoar na sua vida para que você seja a imagem e semelhança dele. Mas eu quero agora, no finalzinho, voltar em José. Porque a palavra do Senhor, ela continua nos afirmando que José esteve ali no poço e ele encontrou favor diante de Deus. José esteve na prisão e ele encontrou favor diante de Deus, porque Deus era com ele. A boa notícia para você nessa noite, Deus é com você, assim como Ele é comigo. E eu creio nisso. E diz a palavra do Senhor que Deus tinha um propósito em tornar José governador do Egito. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que eu estou ministrando essa palavra para pastores, para missionários, para obreiros da casa do Senhor, e que não sabem que são. Presbíteros que serão chamados depois dessa pandemia. Novos cristãos que ocuparão os bancos desse lugar e de muitos outros lugares, porque ouviram falar de uma palavra que liberta, de um Jesus que está vivo, de um Deus que se manifesta e tem controle sobre todas as coisas. E aí diz a palavra do Senhor, no capítulo 39 de Gênesis, que José foi levado para o Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, comprou ele. Mas eu quero dizer para você que isso tudo só aconteceu porque Deus permitiu. Tudo isso que você está vivendo só aconteceu porque Deus permitiu. Diz a palavra do Senhor que por algum momento, talvez, José pode ter pensado que Deus se esqueceu dele. Porque ele passou por várias circunstâncias. Se você ler lá, você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. Mas eu quero focar naquilo que o Espírito Santo quer falar para você. Talvez você que está sentado aí ouvindo essa palavra, pensou assim, Deus esqueceu de mim. Ele me prometeu. Ele colocou pessoas que disse que lembrariam de mim, mas eles esqueceram de mim. Eu quero dizer para você, Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece das promessas que faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor lembrou de você. Mas sabe por que Ele lembrou? Porque teve uma necessidade. Diz a palavra do Senhor que Faraó precisava de alguém para discernir o seu sonho. E quem que ia discernir aquele sonho? Ninguém sabia discernir. Mas sabe quem discerniu? O sonhador. Aquele que os irmãos odiaram, aquele que entrou dentro de um poço, que ficou ali, aquele que foi para a prisão, aquele que passou tanta coisa. Ele mesmo, Deus trouxe ele para revelar o sonho. E aí sabe o que diz a palavra do Senhor? É maravilhoso olhar porque diz assim, olha, a partir do capítulo 41, acompanha comigo do versículo 10 para nós encerrarmos essa noite, com essa palavra maravilhosa. Quando o Faraó ficou irado com seus servos e pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim, ao padeiro-chefe, isso é o padeiro que está dizendo, tá? Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada um tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação. E cada um segundo o seu sonho. E tal como os interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Isso é ele contando o que ele tinha vivido com José. Agora olha o que diz a palavra do Senhor. Então Faraó mandou chamar José. E fizeram sair às pressas da masmorra. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus tem pressa com aquilo que Ele tem com você. Ele lembrou de você nessa noite e Ele tem pressa. Vem porque eu tenho pressa para te libertar. Vem porque eu tenho pressa de te trazer uma boa notícia para você ocupar o lugar que eu preparei para você. Vem porque hoje é o dia de você tomar posse daquilo que eu trabalhei durante tanto tempo na sua vida e que tinha um propósito. Lembra? O processo. Agora alcançou, então vem, sai rápido. E a Bíblia diz que ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar diante de Faraó. E este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, eu ouvi falar a respeito de você. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem muita gente ouvindo falar de você nessa noite.
Querido, eu nunca imaginei estar aqui. Mas aprove o Senhor que eu estivesse aqui nessa noite, para trazer essa boa notícia. E aí a Bíblia diz que se ouviu falar de José. E ele disse assim, olha, e quando eu tive um sonho, não havia quem interpretasse. Ele disse assim, olha, isso não está em mim. Mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Sabe por que José alcançou o lugar que ele alcançou? Porque ele era dependente de Deus. Sabe por quê que você está passando pelo que está passando? Porque Deus quer te fazer dependente dele. José entendia que não era nada com ele. É tudo a ver com Deus. Não tem nada a ver com você, querido. É para a glória dele. É o nome dele que será exaltado. Ele te deu a alegria. Tem um louvor que diz de termos o privilégio de nos tornarmos um com ele. E é isso que ele quer fazer com você nessa noite. Ele deseja se tornar um com você. Levanta, perde o seu medo. Não se desespera, porque o Senhor tem uma boa notícia para você nessa noite. Vamos orar. Deus Santo, na certeza de que o teu Espírito falou, ministrou, libertou, curou. Pai, eu quero te agradecer. É noite, Senhor, em que muitos não deram nada por ela. Talvez era só mais uma quinta-feira, Senhor. Mas o Senhor, do teu alto e sublime trono, marcou um encontro conosco, dizendo, a propósito, porque eu te amo. E por isso, tudo isso que você passou, é para que o meu nome fosse glorificado. É para que eu fosse reconhecido. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar esse irmão e essa irmã que ora comigo nessa noite. Deus, há tantas situações, a tua palavra vai dizer que há tantos tempos representado aqui nessa noite, nessa oração. Uns estão no momento de alegria, uns estão no momento de luto, outros estão desesperados, outros estão tristes. Mas, Senhor, que esse Deus que se manifestou na sua palavra e que me libertou, também os liberte. Pai, que toda prisão agora, ela venha, Pai, ser lançada por terra. Que todas as prisões, elas venham se abrir nessa hora, Senhor, para que o teu povo seja liberto. Que toda sequidão que há neles, Senhor, venha a água que jorra sobre nós e vem superabundar na nossa vida. A água que não tem mais fim, que nos faz agora ser uma fonte a jorrar, esteja presente dentro dessa casa. Mas a casa que eu digo, Senhor, é esse tabernáculo que eu estou falando para ele. Pai, essa morada do Espírito Santo, a qual Satanás achou que ele poderia ocupar algum dia e fazer dela a sua morada. No nome de Jesus, nós damos ordem para que essa casa seja agora esvaziada e o Rei da Glória venha ocupar esse lugar. Que o Senhor, que restitui sonhos, venha agora renovar os seus sonhos e que Ele venha agora ministrar algo que você precisa na sua mente, no seu coração, porque Ele é um Deus vivo, Ele se manifesta do jeito que quer, a hora que quer e através de quem quer. Por isso, Pai, nessa hora, nessa certeza de que o Senhor resgatou sonhos, na certeza, Senhor, de que o Senhor lançou prisões para o lado, de que o Senhor quebrou cadeias, de que o Senhor, Pai, lançou tua água, que nos faz agora transbordantes, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Porque, Senhor, essas pessoas, muitas delas foram olhadas como ninguém. Muitas delas, Senhor, foram desacreditadas, mas o Senhor se lembrou delas nessa noite. Porque, Senhor, a Tua palavra nos garante que nenhuma das nossas orações ficarão esquecidas diante do Senhor. Porque o Senhor é um Deus bom e eu te louvo por isso e te agradeço no nome de Jesus. Querido, foi um prazer estar com você até agora. E que você deixe essa palavra ainda jorrar na sua vida. Que você saia renovado nessa noite. 20 horas e 54 minutos é o tempo que Deus estabeleceu para você,
para que você recebesse algo da presença dEle, da parte dEle, e fosse completamente superabundado em tudo que você precisa. Que você tenha aí na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você estiver, a paz. É ela que eu desejo para você, que excede todo entendimento humano. Que Deus te guarde e te proteja, querido. Boa noite.